Olá! Hoje é domingo, eu sou Suzana Barelli e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. E nessa semana eu vou contar para vocês o restinho da viagem da Argentina, comecinho da viagem na Serra da Mantiqueira, que aí a gente tem carta de vinhos com vinhos da Mantiqueira, também azeites e espumantes. Eu vou falar para vocês de duas degustações bem legais, da Baronesa P e do Dom Belchor. E vou contar para vocês de uns vinhos italianos bem legais em parceria com a Trattoria Brás. E eu começo com um rescaldo dessa viagem que eu fiz de 10 dias na Argentina, entre a região de Mendonça ao sul, com destaque para o Vale do Uco, e também ao norte da Argentina, na região de Salta, Cafayate. Ficou faltando comentar de uma vinícola que eu amei conhecer, na verdade de um vinhedo que eu amei conhecer, é um vinhedo de menos de 1 hectare, ou pouco mais de 1 hectare, da vinícola El Porvenir, que se chama Finca Alto Los Cruzes, e ele está cultivado a uma altura do nível do mar de 1.850 metros, ou seja, bem na Cordilheira dos Andes. E o que me surpreendeu nesse vinhedo, primeiro assim, é uma produção bem limitada, né? As condições lá são extremas, tem essa questão de altitude e tudo mais, mas o vinho que eu mais curti, o que mais me emocionou foi um Chardonnay. E você pensar que você está se emocionando com um Chardonnay ali de Cafayate, no norte da Argentina, onde a gente tem toda essa questão da luminosidade maior, do calor maior, mesmo tendo uma amplitude térmica interessante, é uma coisa que surpreende e que me deixou bem feliz. E essa foi a última vinícola que eu visitei, e eu só posso dizer que eu saí com muitas boas impressões da Argentina e de como a Argentina está sabendo conduzir os seus vinhos com complexidade, mas sem aquela coisa potente, apostando muito no frescor, apostando muito assim na pureza, na força da fruta. E foi uma viagem que eu acabei aprendendo bastante, além de me surpreender com vários dos vinhos que eu degustei. Há quem diga que eu tenho rodinhas nos pés, e às vezes eu acho que eu tenho mesmo, porque eu voltei da Argentina no domingo e na segunda eu já peguei uma van, eu aceitei um convite da Dani Bravin da Cássia Campos para conhecer uma carta de vinhos que essa dupla de sommelier está fazendo para um restaurante na Serra da Mantiqueira chamada Pousada dos Cedros. A ideia da carta, eu gostei bastante do conceito, até comentei na CBN, que é uma questão, ela começa com vinhos de altitude, a gente está na Serra da Mantiqueira, que é uma região alta, e que tem vários vinhos, é a região que a gente conhece bastante, da poda de inverno. Para lembrar, a videira é enganada entre irrigação, dormex e vários produtos que se coloca para ela dar frutos no inverno e não no verão. Isso tem resultado em vinhos bem interessantes. Por quê? Primeiro, no inverno, aqui no outono e inverno, na região sudeste e centro-oeste, você tem uma amplitude térmica maior, você tem uma luminosidade maior, e tudo isso contribui para que a uva possa maturar com maior complexidade. Então assim, as meninas fizeram uma carta focada primeiro em vinhos de altitude, que começam com 5 rótulos da Serra da Mantiqueira, depois segue com o conceito de vinhos de altitude em outros lugares, elas colocam desde vinhos que estão em altitude na Serra Gaúcha, vinhos da Argentina e outros mais, e depois permite uma comparação com os vinhos de planície, que não são mais os vinhos de altitude. Esta é a filosofia da carta que eu achei bastante interessante. Mas eu queria focar nos 5 rótulos da Serra da Mantiqueira, que foi o que me levou aí nessa viagem. Desses 5 rótulos, 4 são elaborados com esse conceito de poda invertida. E um segue a viticultura tradicional. E o que eu achei mais interessante é que, no dia da degustação, o vinho que mais me tocou, que eu achei mais interessante, foi exatamente esse elaborado da maneira tradicional. É um Pinot Noir da Entre Vilas, e um Pinot Noir que tinha um frescor muito gostoso, tinha uma fruta muito lapidada, muito sem arestas, uma coisa, mas estava assim muito gostoso. Então ficam assim um ponto para a gente pensar que a gente está sempre falando da poda invertida como um caminho para os vinhos da região sudeste e centro-oeste, e de repente tem produtores que mantêm a ideia de elaborar como se elabora sempre em todos os lugares e que também conseguem fazer vinhos de muita qualidade. Nessa viagem para a Serra da Mantiqueira, eu ainda tive a oportunidade de provar um espumante que faz tempo que eu quero provar. Eu já tinha tentado provar, mas nunca deu certo a minha agenda com a agenda do produtor.
E aí o que foi? A gente foi visitar o Azeite Sabiá, que é um dos grandes azeites brasileiros e que eu não sei o quanto todo mundo sabe, mas o Azeite Sabiá também elabora espumantes. E elabora por quê? Eles têm uma propriedade aqui na Serra da Mantiqueira, mas eles têm uma propriedade também em Encruzilhada do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Encruzilhada do Sul é uma das regiões vinícolas brasileiras ali no Rio Grande do Sul e uma das regiões em que dá origem a bons espumantes. Acho que um bom exemplo é que a Chandon do Brasil tem um vinhedo enorme lá, inclusive com foco na Pinot Noir. Mas voltando ao Azeite Sabiá, eles compraram uma propriedade lá, plantaram uma série de oliveiras e também plantaram uvas. É esse espumante que eu tive a oportunidade de provar, que eu achei bastante interessante. São 3 espumantes, ou talvez 4. A gente tem um com mais Chardonnay, tem com Pinot, e eu achei bem interessante e achei sugestivo, talvez, uma família que faz azeites resolver fazer também espumantes. Em geral, o que eu conheço é o contrário, são vinícolas que fazem vinhos e resolvem fazer azeite também. Espumante Sabiá lança no segundo semestre desse ano, muito provavelmente, e aí quando eu provar ele já pronto para o mercado, eu comento com vocês. De volta ao São Paulo, eu participei de algumas degustações que eu achei muito interessante. Eu vou juntar 2 delas aqui. A primeira, eu tive a oportunidade de participar de uma prova vertical de 4 safras do Baronesa P. Baronesa P, para lembrar, é um vinho que tem maior porcentagem de Cabernet Sauvignon, começou com 70 e poucos, hoje já tem 80, 83% de Cabernet Sauvignon, elaborado no Chile, e é o projeto premium do Grupo Barão de Rothschild no Chile. Grupo Barão de Rothschild se entende escudo rojo, como vinhos brancos e tintos, e também o braço do Mouton Rothschild no Chile. Lembrando que o Mouton também elabora, em parceria com a Conchitoro, o Almaviva. O Baronesa P foi uma ideia dos filhos da baronesa Philippine de Rothschild de homenagear a sua mãe, que é a Philippine de Rothschild, e que tem a frase que eu acho que melhor resume o mundo do vinho. Uma vez perguntaram para ela se era fácil ou difícil elaborar vinhos. E ela respondeu: fazer vinho é fácil, o difícil são os primeiros 200 anos. E são esses 200 anos que a gente vive aqui, principalmente na América do Sul, ou no chamado Novo Mundo, também América do Norte, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, como grandes desafios, né? Esses 200 anos para a gente aprender a elaborar vinho, o que não acontece com a Europa, que elabora vinhos há muito mais tempo. Mas o que eu achei interessante é que quando a gente prova a prova vertical, foram 4 safras diferentes, a partir do 2019 até o 2022, que está sendo lançado no Brasil. Quando a gente prova esse vinho, a gente vê uma evolução de perfil, e o enólogo, que é o Gonçalo Castro, ele fala assim, não, realmente é isso, a gente foi testando, é sempre assim, num vinho novo, mas a ideia foi ter um perfil mais chileno, com aquelas notas mais herbais, mais de especiarias, de um Cabernet Sauvignon que a gente encontra em vários Cabernet Sauvignons chilenos. É interessante, é um vinho de muita qualidade e de um perfil muito característico. Aí eu faço uma pausa e vou para um evento que aconteceu na quarta-feira à noite, que foi o lançamento da safra 2022 do Dom Melchor e também de uma homenagem, de uma festa do Dom Melchor 2021, que foi eleito como vinho do ano pela revista norte-americana Wine Spectator, que a gente já comentou aqui. Então a gente teve um evento grandioso, um evento muito interessante. Por exemplo, era uma mesa enorme para 70 convidados, 35 de cada lado. E no meio da mesa tinha quase uma escultura, não sei se eu posso chamar assim, que imitava a Cordilheira dos Andes, como se fosse de um lado a Argentina, do lado Chile. E essa cordilheira foi um dos exemplos das surpresas que uma especialista chamada Simone Matar, ela criou no seu conceito de gastro-performance, ou seja, ingredientes ou pratos, receitas gastronômicas com uma performance. E aí, se vocês seguirem no meu Instagram, vocês vão ver várias fotos, que foi bem interessante esse conceito dela, com receitas para harmonizar com os 2 Dom Melchor, o 2021 e o 2022. E aí, quando a gente pensa no vinho, tinha acabado de provar o Baronesa P no dia anterior, nesse dia eu estava provando o Dom Melchor,
que são os dois vinhos com uma porcentagem bastante importante de Cabernet Sauvignon. O Dom Melchior tem mais de 90% de Cabernet Sauvignon, e ele até, inclusive, o seu enólogo, que é o Henrique Tirado, define o Dom Melchior como um blend de parcelas de Cabernet Sauvignon. Então a gente tem, de um lado, o Barones AP como um vinho premium de um perfil muito chileno de vinho, do que pode ser o Cabernet Sauvignon, e por outro lado você tem o Dom Melchior como um Cabernet Sauvignon que tem uma pegada mais, digamos, internacional, ou um vinho não tanto com esse perfil que a gente imagina, que a gente espera do vinho chileno, mas também um vinho chileno num novo perfil. Então fica aqui a minha interrogação, qual é o estilo do Cabernet Sauvignon chileno? Ou o que eu acho que a melhor resposta é: há vários estilos para fazer um bom Cabernet chileno, e eu degustei 2 Cabernets de estilos muito diferentes, 2 Cabernets premiums de 2 produtores muito conceituados no Chile, e foi muito interessante esse aprendizado. E outra degustação, na verdade foi um almoço, eu tive a chance de almoçar com Giovanni Massei. Massei é uma vinícola grande na Itália, que começou na Toscana e que foi muito legal. Na verdade, o meu almoço foi no Brás, foi na Trattoria Brás, e a ideia foi conversar um pouquinho sobre como é que a Brás fez uma parceria com os Masseis para ter como vinho da casa os vinhos dessa vinícola. Então a gente provou principalmente vinhos da Toscana, e é muito interessante ver esse caminho do vinho, qual foi o critério para ele combinar com os pratos da trattoria, que em geral são massas, e principalmente com as pizzas que fazem o sucesso da Brás. Foi uma oportunidade bem legal. Karina Cooper, super obrigada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Aguardo críticas, sugestões e indagações. E até a semana que vem. Um brinde.